Buenas, senhores, mais uma vez aqui para falar de história, meu óbvio, né? Você já sabe. Amanhã, dia das eleições, amanhã é 15 de novembro. Esse ano, um ano atípico, né, de 2020, onde a gente vai fazer as eleições no mês de novembro, sempre acontece no mês de outubro. Então, a aula de hoje, não me segue na história, é para contar sobre a história, um pouquinho da história das eleições do Brasil, qual foi a primeira, onde tudo começou. Então, me segue na história, se inscreve no canal antes de começar a vinheta, toca o sininho para receber as notificações e me segue na história. Discovery, nominal bingo, Holmes 1 not required. Estes são os destaques da edição de hoje. A história das eleições do Brasil é muito confusa. Ela começou logo que o Brasil foi colonizado, né? Então, tem muita história para a gente entender e para conversar. Na aula de hoje eu vou tentar condensar isso para você entender como, onde e por que a gente realiza esse processo, né? Que é um dever cívico, ou muitos dizem que não, que o voto não deve ser obrigatório, o voto deve ser obrigatório. Isso é uma polêmica que a gente não vai discutir aqui no canal, não compete a mim, né? Esse pobre estudante de história, a vir brigar por esse tema. Mas vamos lá. A história das eleições no Brasil ela é muito extensa, né? Os registros contam que a primeira eleição aconteceu no país no período colonial, ainda na colonização dos portugueses. O funcionamento das eleições do Brasil passou por profundas alterações, né, ao longo dos anos, né, até chegar no modelo atual, que aconteceu, né, na Constituição de 1988. Vale a consulta na internet se você se interessar por esse tema. Desde o período colonial, há registros de realização de eleições no Brasil para a escolha de pessoas relacionadas a cargos municipais, né? E ao longo desse período, como eu já disse para você, aconteceram várias mudanças no processo eleitoral. No período monárquico, né, que era o período dos reis, as eleições eram indiretas, né? E passaram a ser diretas após a Lei de 1881, né, conhecido como a Lei Saraiva, né? Lei Saraiva. Com a proclamação da República, o Brasil se tornou uma república presidencialista, ou seja, o sistema eleitoral do nosso país funcionou de diferentes maneiras, na Primeira República, na Quarta República e na Nova República, né? O atual sistema brasileiro foi elaborado a partir, como eu já disse, né, da Constituição de 1968, quando foi promulgada a Constituição Cidadã, né? Constituição Cidadã. O atual sistema, o presidente, governadores, prefeitos, deputados e vereadores são eleitos por mandatos de 4 anos. Né? O cargo de senador, que é o cargo exclusivo, e ele tem um mandato de 8 anos. Atualmente o voto ele é obrigatório, e ele é obrigatório com idade entre 18 e 70 anos. Com 16 anos você já pode votar, mas ele não é obrigatório. Ele passa a ser obrigatório aos 18 anos, né? E tu sabe, né? Se tu ficar muito tempo sem voltar, tu perde tu não tira teu passaporte, tu não vai viajar para a Europa. Quem me dera viajar para a Europa agora, tá caro demais viajar, ainda mais com Covid. Mas não vamos perder o foco da história. Vamos lá, porque tem muita história pra gente falar, né? Vamos falar da história do voto no Brasil, né? O voto é uma prática instituída no Brasil ainda no período colonial, quando o país ainda era parte da América Portuguesa. A primeira eleição em território brasileiro aconteceu em 1532 para determinar a escolha de pessoas que ocupariam cargos, né, na Câmara Municipal e que seriam responsáveis pela administração das vilas e colônias. Ou seja, era hora de organizar a casa, eleger quem ia tomar conta das vilas, né, quem ia mandar naquela bagunça que estava começando, né. As eleições na Câmara Municipal aconteciam a cada 3 anos e a sua realização seguia as determinações e as ordenâncias do reino ou do rei. O documento fazia um compilado de leis que eram realizadas pelos reis de Portugal, era uma cópia, né, das reis de Portugal. Então, no período que as eleições eram realizadas, Portugal ficava ali, ó, olhando tudo o que estava acontecendo para ver se as nossas eleições não estavam acontecendo nada errado, e acontecia, né? Então, você imagina, né? Nessas eleições realizadas pelo colonial, o direito do voto era restrito chamado aos homens bons. Olha que gracinha.
Grupo de homens que possuíam alguma linhagem nobre ou que possuíam algum negócio de importância. E nesse processo era meio indireto, bom, e funcionava resumidamente, né? Funcionava, não funcionava porque era quem tinha dinheiro que mandava, quem tinha era de família nobre, quem tinha dinheiro, quem tinha posse que mandava. Mas vamos lá te explicar como isso funcionava. Olha que legal a parte da história. Primeiro, os votantes, né, eles escolhiam quem iam votar neles. Esse grupo escolhia os nomes que no final do processo eram elegidos por sorteio. Os cargos em disputa eram para juízes, vereadores e procuradores. Então, ou seja, né, tudo armado. Mas tudo bem, no começo foi assim, a gente vai, né? Tu imagina, cara, tu vai se eleger juiz, tu vou escolher quem vai votar em mim, né? É um negócio meio bagunçado, mais ou menos assim. Mas vamos lá. Durante o período monárquico, o sistema eleitoral era totalmente diferente daquele que funcionava no período colonial. O funcionamento desse sistema foi definido a partir da Constituição de 1824, otorgada pelo imperador Dom Pedro I, o cara que eu contei na história do papel higiênico, que foi nosso imperador Dom Pedro. Essa Constituição, por exemplo, ela foi definida aos eleitores que eram somente livres e maiores de 25 anos. Livres, né? E maiores de 25. Olha a maioridade, 25 anos, né? 18, 16, olha quanto tempo a gente demorou para negociar o nosso voto. A idade mínima de 25 anos para votação era cobrada aos homens casados, oficiais militares, padres e bacharéis. Além disso, o direito do voto durante o período monárquico era censitário. Ele impunha uma exigência para que as pessoas pudessem ter direito. No caso do Brasil, essa limitação era a renda. Bom, resumo da ópera, né, para ficar mais fácil para você. Tu tinha que ter dinheiro até para votar. Tipo assim, se tu fosse um pé rapado, já não bastava ser escravo, tu não podia votar. Se tu fosse pobre, tu também não podia votar. Olha só, essa curiosidade eu não vou ler aqui não. Cara, se tu não tivesse 100 mil réis, tu não votava. Entendeu? Cara, 100 mil réis era bastante dinheiro. Vamos botar a equivalência aí de uma classe média hoje, né? Um salário, sei lá, se eu achar o cálculo na internet, que eu não sei converter, eu sei que era grana na época, mas eu vou botar aí embaixo, vou fazer a conversão, deve ter algumas calculadoras temporais na internet, vou fazer o cálculo e botar aqui no vídeo. Mas vamos lá. As legislações para as eleições para o legislativo durante o período monárquico funcionava da seguinte maneira. Vamos lá, vou explicar. Essa eu vou ter que colar, porque eu também não sei. Eu não sei tanto. Os eleitores com condições mínimas de voto eram chamados de eleitores da província e elegiam compromissionários. Os compromissionários elegiam os eleitores da paróquia. Os eleitores da paróquia elegiam os eleitores da comarca. E por fim, os eleitores da comarca elegiam os deputados. Cara, eu não preciso falar para você que isso aí é tudo um quebra-cabeça facinho de montar, aqueles quebra-cabeça de criancinha que tem pouquinha peça que se encaixa. Cara, tava tudo engessadinho para ficar quem era de interesse, né, de quem mandava. Esse processo todo era realizado para eleger deputados. No caso de senadores, os 3 nomes mais votados eram levados ao imperador, que nomearia um deles. E o cargo de senador nessa época era vitalício, o cara ficava lá para sempre. Nas eleições desse período, os libertos, ex-escravos, tinham o direito de participar apenas à distância básica do voto. Rapaz, instância básica do voto, e os analfabetos também poderiam votar. Cara, por que botaram os ex-escravos e botaram os analfabetos para votar nesse período? Para gerar massa, né, cara? Era um voto, você confinava o cara para votar. Você dizia para ele em quem ele tinha que votar. Tu imagina, cara, um ex-escravo, tu imagina um analfabeto. Esses caras não tinham 100 mil réis, os caras não tinham nada. Então tu comprava o voto desses caras. É difícil falar isso, comentar os textos, né? Porque você comprava o voto. O que a gente está falando aqui, o que eu estou dizendo para vocês, é praticamente deixar o analfabeto, deixar o liberto votar, não é por dignidade, é óbvio que você dava um pouco mais de hombridade para essas pessoas, mas você estava comprando um voto, né? Então, tu imagina. Esse sistema, no entanto, sofreu uma alteração brusca no começo de 1880, quando foi aprovada, né,
a Lei Saraiva. A primeira modificação profunda que essa lei trouxe foi a transformação da eleição sem indireta pela direta. Assim, todo o sistema, cara, colaba, né? Então, a partir de 1881, a Lei Saraiva vem dar um kick em toda essa falcatrua, era uma falcatrua, eu vou falar falcatrua, e vai jogar por água abaixo toda essa armação que não é limitada para botar alguém no governo. Mas nem tudo são flores, né? A Lei Saraiva também aumentou a exigência à renda mínima. Velho, se tu não podia votar se não tivesse 100 mil agora com a Lei Saraiva, malandro, passou para 200 mil réis. Agora tu imagina, só os caras podiam votar. Então, 200 mil réis, velho. Então, por fim, houve uma grande mudança, né? Uma exigência para assinatura de documentos, né? E uma anistia eleitoral, né, cara? Então, essa nova condição refletiu nos quadros eleitores durante décadas. Seu impacto foi grande, uma vez que os analfabetos não conseguiam nem assinar o documento. Cara, tu podia deixar o analfabeto votar. Mas o cara não tinha 200 mil réis, velho. Caneco de vovó. Então, cara, vamos lá. Essa lei fez que os eleitores brasileiros fossem reduzidos, cara. Olha isso, olha isso. Os eleitores do Brasil correspondiam a 13% da população brasileira. Só 13% podia votar. Podia não, né? Qualquer um podia votar. Analfabeto vota, ex-escravo vota, a vovó vota, mas tem que ter 200 mil réis para votar. Cara, tu tinha que comprovar renda para votar, cara. Tu não tava comprando imóvel pela Caixa Econômica Federal, né, velho? Ou nem abrindo um crediário nas Casas Bahia, velho. Tu tava votando. Mas você tinha que comprovar uma renda de 200 mil réis. Então você com 13% da população só de Brasil votando, é uma coisa de maluco, né, cara? E com as mudanças de economia, com as mudanças, o fracionamento do dinheiro dentro do país, cara, a gente chegou a 0,8% de gente votando. A grosso modo, cara. Sabe o que a Lei Saraiva derrubou, que estava tudo engessado, que eu disse que foi quicado? Cara, não foi. Foi e não foi. Beleza, agora todo mundo vai poder votar? Mas, cara, 0,8% da população brasileira, cara, estava votando em alguém. Então, olha que maluquice, quão foi importante a Constituição de 1988, né? Foi uma mudança drástica nas leis brasileiras. E se você parar para pensar numa linha temporal, 1988 foi ainda agora, né, cara? Foi um marco para o Brasil. Então, a gente tem que dar valor à política que mudou um pouco a nossa condição quanto cidadão. Em 1945, 1945, né? Então a gente está falando, olha o salto temporal, a gente está falando de 1881. Só em 1945 o Brasil conseguiu se recuperar, recuperar a quantidade de eleitores, né, que a lei Saraiva colocou, né? Em 1945 já tinha derrubado essa maluquice, foi da lei Saraiva, e o Brasil vai ter uma retomada de pessoas votando, né? Então, provavelmente, durante a gente fala em 1945, estava acontecendo a guerra, né? Estava acontecendo e desacontecendo, o mundo estava perturbado com a guerra, com as consequências da guerra, porque a guerra não foi só na Europa, a guerra foi no mundo, teve consequências para tudo, mesmo depois que a guerra acaba, a coisa continua fervendo, né? Então, a gente vai ter uma recuperação de eleitores só em 1945. Em 1891, vamos voltar para o passado um pouquinho, vamos esquecer 1945, vamos voltar para 1800. Em 1891, a Constituição veio um determinante, né, que era o sufrágio universal masculino para homens maiores de 21 anos, excluindo analfabetos, soldados rasos e mendigos. Olha isso, que loucura. Eu vou ler de novo para você, porque eu estou na colinha. Vamos lá. Eu vou ler como está escrito aqui. Eu selecionei o texto para ler para você. As mudanças estavam previstas para a Constituição de 1891 e determinaram o sufrágio universal masculino. O que é o sufrágio universal masculino? Homens maiores de 18 anos, analfabetos, soldados rasos e mendigos não votavam mais. Cara, se não bastasse 0,8% do que estava acontecendo, os caras limitaram mais ainda o voto.
Vamos lá. Uma característica importante desse sistema eleitoral brasileiro era que o voto não era secreto. Isso abria margem para todo tipo de manipulação de voto, cara. Intimidação. Porra, tu imagina tu votar com um cara com a arma atrás de você, o cara dizendo que se você não votasse ia te expulsar da terra dele. Isso foi uma barbárie, né, para tu ver. As eleições do Brasil é uma sacanagem desde o começo da história, né, cara? De 1889 a 1930, olha só a quantidade de tempo que tem. Cara, isso se esticou dentro do Brasil e criou essa problemática que a gente está vendo hoje. Então, quando a gente fala de politicagem suja, quando a gente fala de sacanagens que acontecem na política brasileira, isso não é de hoje, não é moderno. Para você ver, cara, olha o tamanho desse período de 1889 a 1930. Né? Isso ficou desse jeito. Vamos tocar para frente. No período conhecido como Era Vargas, foram realizadas eleições diretas no país, mas o sistema eleitoral sofreu profundas alterações com o Código Eleitoral criado em 1932. Esse Código Eleitoral instituía a Justiça Eleitoral responsável por organizar eleições. Esse código também consta no decreto do sufrágio universal feminino, dessa vez é o feminino, que fez o Brasil um dos primeiros países do mundo a permitir mulheres a votar. Em 1945, o Brasil inicia o período chamado Quarta República, né? E com ele veio a primeira fase democrática das eleições, né? Chamadas eleições limpas. Na Quarta República havia o sufrágio universal, assim homens e mulheres maiores de 18 anos votavam, menos os analfabetos. Esse período o Brasil passou por eleições em 1945, 1950, 1955 e 1960. E foi um processo interrompido em 1964 pelo golpe militar. Né? Isso é para uma outra aula, como eu costumo dizer, isso é para uma outra história, mas se você tiver curiosidade de ver o golpe de 64, coloca lá no Google ou no próprio YouTube golpe de 64, que tem bastante material para você dar uma olhada. Com o final da ditadura, foi elaborada a Constituição de 1988, que definiu regras para o sistema eleitoral brasileiro. Estas regras estão em vigência até hoje. A primeira eleição presidencial realizada após a Constituição foi a de 1989. E depois a gente teve as eleições de 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2018. Né? Então, senhores, hoje, se você vota, se tu consegue votar, né, escolher... Infelizmente, nem sempre a gente pode escolher o candidato certo, a gente acaba tendo que ceder a maioria, né, porque uma coisa que eu aprendi nesses anos de história é que quando a gente diz que o voto do povo é a vontade de Deus, olha, coitado do povo infeliz, né, que é manipulado desde o Brasil colônia. Buenas, senhores, cheguei até 2020. Espero que amanhã vocês tenham um bom dia e que elejam os seus candidatos. E se você ver esse vídeo depois das eleições, espero que na próxima tu não cometa erros, porque agora tu sabe na história, agora tu não é mais burro, agora tu é inteligente. Depois desses vídeos todos que eu publiquei, eu vou parar de chamar você de burro, porque se tu tá acompanhando o canal, tu tem que ser inteligente, não é porque gosta da minha cara feia, essa barba horrorosa aí não, nem do meu time ruim, que merece descer pra Série C, mas é porque tu gosta de história e tu é um moleque inteligente. Me segue na história, a gente se vê no próximo capítulo, na próxima aula, na próxima curta, a gente se vê. Tchau! Vai ter um intervalozinho aí de dias que eu não vou publicar vídeo, porque eu também preciso de um descanso, preciso escalar um pouquinho amanhã, se Deus quiser. Se o tempo melhorar também, tá chovendo aqui em Nova Friburgo, vou dar uma escaladinha. Então, tem mais pra vocês. Tchau, tchau. Me segue na história, assina o canal. Tchau, porque eu não aguento mais falar.